A mitologia grega constitui um vasto tecido simbólico através do qual os antigos gregos interpretavam o mundo, a natureza humana, o destino e a relação entre os mortais e o divino. Não se tratava apenas de histórias para entretenimento, mas de narrativas fundadoras que explicavam a origem das coisas, organizavam valores morais e refletiam dilemas profundos da existência. Entre esses relatos, destacam-se as histórias do rei Midas e de Teseu e o Minotauro, duas narrativas que tratam, cada uma à sua maneira, dos perigos do excesso, da inteligência humana diante do caos e da complexa relação entre desejo, poder e responsabilidade. A história do rei Midas pertence ao conjunto dos mitos que tratam da ambição humana e de suas consequências. Midas era rei da Frígia e tornou-se célebre por sua ligação com Dioniso, o deus do vinho, do êxtase e das forças irracionais da vida. Certo dia, o velho sátiro Sileno, companheiro de Dioniso, perdeu-se e acabou sendo acolhido por Midas, que o recebeu com hospitalidade durante vários dias. Em agradecimento pela generosidade do rei, Dioniso ofereceu-lhe a realização de um desejo. Midas, tomado por uma ideia aparentemente brilhante, pediu que tudo o que tocasse se transformasse em ouro. O pedido foi atendido, mas rapidamente se revelou uma maldição. Inicialmente, Midas encantou-se com o poder recém-adquirido. Árvores, pedras, objetos e até elementos comuns do cotidiano tornavam-se ouro sob suas mãos. Contudo, logo percebeu o caráter destrutivo de sua escolha. Quando tentou comer, o alimento transformou-se em metal. Quando tentou beber, o líquido endureceu antes de chegar aos seus lábios. Em algumas versões do mito, até sua própria filha transforma-se em ouro ao ser abraçada por ele. A dádiva converteu-se em prisão, revelando a incapacidade humana de prever as consequências do desejo quando este é guiado apenas pela cobiça. Desesperado, Midas suplicou a Dioniso que retirasse o dom fatal. O deus então ordenou que ele se lavasse nas águas do rio Pactolo, e assim o poder foi dissolvido, deixando o ouro espalhado nas areias do rio. O mito não é apenas uma crítica à avareza, mas uma reflexão profunda sobre a natureza do desejo humano. O ouro, símbolo máximo de riqueza e poder material, torna-se aqui um elemento estéril, incapaz de alimentar, amar ou sustentar a vida. A narrativa sugere que aquilo que o ser humano considera precioso pode tornar-se vazio quando perde sua relação com o mundo vivo e com os afetos. Outra história associada a Midas reforça essa ideia de limitação humana diante do divino. Em certo momento, ele foi chamado a julgar uma disputa musical entre Apolo, deus da harmonia e da ordem, e o deus rústico Pan. Midas declarou que preferia a música de Pan, o que desagradou profundamente Apolo. Como punição, o deus transformou suas orelhas em orelhas de asno, símbolo de ignorância e incapacidade de perceber a verdadeira beleza. Midas tentou esconder sua vergonha sob um turbante, mas seu barbeiro, incapaz de guardar o segredo, cavou um buraco na terra e sussurrou ali a verdade. Mais tarde, caniços cresceram naquele local e passaram a repetir ao vento que o rei tinha orelhas de asno. Essa parte do mito reforça o tema da incapacidade humana de esconder sua natureza e de escapar das consequências de seus julgamentos equivocados. Se o mito de Midas trata da relação entre desejo e limite, a história de Teseu e o Minotauro aborda o confronto entre inteligência humana e forças monstruosas que ameaçam a ordem social. O Minotauro era uma criatura híbrida, com corpo de homem e cabeça de touro, nascida de uma transgressão cometida pelo rei Minos de Creta. Poseidon havia enviado um magnífico touro branco para ser sacrificado em sua honra, mas Minos decidiu poupar o animal por considerá-lo belo demais. Como punição, o deus fez com que Pasífae, esposa de Minos, se apaixonasse pelo touro. Dessa união nasceu o Minotauro, símbolo da consequência monstruosa da desobediência humana aos deuses. Incapaz de eliminar a criatura, Minos ordenou ao inventor Dédalo que construísse o labirinto de Creta, uma estrutura tão complexa que ninguém que entrasse nela conseguiria encontrar a saída. O Minotauro foi então aprisionado nesse espaço, e Atenas passou a pagar um tributo cruel a Creta. A cada certo período, 7 rapazes e 7 moças eram enviados como sacrifício ao monstro. É nesse contexto que surge Teseu, príncipe ateniense,
filho do rei Egeu. Movido por coragem e senso de justiça, ele decidiu integrar o grupo de jovens destinados ao sacrifício, com o objetivo de enfrentar o Minotauro e libertar sua cidade da Umitezeu. Esirressadas ajuda Ofine, filha do próprio rei Minos, que Sonchi entregou Oude pelo Niulo de Fio para que pudesse encontrar o caminho de volta após encontrar no labirinto. O fio de Ariadne tornou-se um dos símbolos mais poderosos da mitologia grega.